irmãos estudantes e telespectadores educativas. Encontramos novamente comigo Mariane Santa e meu colega Vive Simões no programa Ensino à Distância. Este programa para os estudantes do 10º ano do secundário. Por isso, peço a todos os estudantes para assistirem na televisão sobre todas as aulas do ensino secundário. E também para todos os estudantes podem abrir as aulas no YouTube. Para ter acesso a todas as matérias no YouTube, basta você escrever Telescola, como aqui embaixo, Telescola. Você vai encontrar todas as matérias e fácil de aprender. Então, estudantes, não se esqueçam. Pega o seu telefone e escreve no YouTube, Telescola. E hoje nós vamos aprender a matéria de Química com o título Classificação dos Materiais. Para entendermos melhor sobre esta matéria, convidamos agora o especialista da Química, professor Leolino Madeira. Olá, meus alunos. Estão bem? Espero que estão bem. A matéria que nós aprendemos agora sobre os materiais e as suas classificações. Antes disso, queria saber se vocês já sabem o que é a matéria. Num ambiente por volta de nós existem coisas que podemos pegar. Por exemplo, frutas, copo, lápis, caderno e mais outros materiais que consideramos como abstrato. Eles só podemos ver, como as nuvens, o sol e outras que ainda podemos apenas sentir como o vento. Se colocarmos algumas destas coisas em uma balança, vamos perceber que todas elas possuem uma quantidade de massa. Essas coisas que medimos a quantidade têm características comuns. Ocupam lugar no espaço e têm massa. Assim, matéria é tudo o que possui massa e ocupa lugar no espaço. Vejamos os exemplos na tela. Por exemplo, a mesa, computador, armário e outros. Elas pertencem-se em matéria porque têm massa e ocupam lugar no espaço. Olha, irmãos estudantes, compreenderam essa imagem? Essa imagem mostrou-se a matéria porque a mesa, computador, armário, outros eles têm a massa que ocupam lugar no espaço. É verdade. Viu que na vossa casa as mesas e as cadeiras ocupam lugar também. Eu não? Muito bem! Agora continuamos a ouvir a explicação do professor sobre a constituição da matéria. Daqui um pouco nós já voltamos. Já aprendemos sobre o conceito da matéria, então agora continuamos com a constituição da matéria. Os materiais são constituídos por entidades pequeníssimas que podem ser moléculas, átomos e íons. Os átomos é a parte mais pequeníssima de um elemento. Por exemplo, cálcio, potássio. Para saber mais sobre esse conceito, vejamos exemplos na tela. Por exemplo, se você corta um ferro e pega o seu pó, será que podemos continuar a dividida? Este pó representa a propriedade de um ferro que se chamava de átomo ferro. Foram os exemplos dos átomos e agora vamos falar sobre as moléculas. Uma molécula é formada quando átomos iguais ou de elementos diferentes se combinam. Podem existir moléculas de substâncias simples ou de substâncias compostas. Vejamos alguns exemplos na tela. Por exemplo, moléculas de substâncias simples: H2, Cl2, N2, O2. Elas só representam um único elemento. Moléculas de substâncias compostas: H2O. A molécula de água é uma substância composta e possui 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Foram os exemplos das moléculas. Espero que com estes exemplos vocês entenderam sobre as moléculas. Claro que sim. E agora continuamos a ouvir a explicação do professor. Voltamos depois. Bem, já aprendemos sobre as moléculas e agora continuamos sobre íons. No nosso dia a dia, é muito comum ouvir palavras como eletricidade, energia elétrica ou aparelhos eletrônicos. Eletricidade, elétrico, eletrônico são palavras relacionadas com elétrons.
A eletricidade é a tecnologia baseada na transferência de elétrons e é muito utilizado. Por exemplo, rádio, televisão, computador e outros. Foram os exemplos dos iões. Espero que vocês entenderam. Agora, continuamos com a classificação da matéria. No âmbito da química, para classificar os materiais, os cientistas decidiram 3 critérios baseados em: primeiro, estado físico da matéria; segundo, conceito de mistura e substância; terceiro, perigosidade. Classificação de materiais pelo estado físico. Mudança física. Uma das classificações mais comuns identifica o estado físico do material é sólido, líquido e gasoso. O estado físico depende da temperatura e da pressão a que se encontra o material e é condicionado pelos seus pontos de fusão e de ebulição. Os pontos de fusão, PF, é a temperatura a qual um material sólido passa para o líquido. O ponto de ebulição, PE, é a temperatura a qual um material líquido ferve, isto é, entra em ebulição. Por exemplo, o gelo, a água no estado sólido, funde a temperatura de 0 graus Celsius e ferve a temperatura de 100 graus Celsius, quando está a pressão atmosférica normal. Isso significa que a pressão atmosférica normal, a água abaixo de 0 graus Celsius, está no estado sólido. Acima dos 100 graus Celsius existem no estado gasoso e entre 0 graus Celsius e 100 graus Celsius predomina o estado líquido, embora também possa existir o estado gasoso. Então, para melhorar os vossos conhecimentos sobre o estado físico da matéria, aqui na tela o exemplo. Oi pessoal, hoje veremos a relação da termodinâmica com os estados físicos da matéria através de um experimento. Mas primeiro, vamos entender o que é termodinâmica e alguns conceitos relacionados. Termodinâmica é o ramo da física que estuda as relações entre calor, temperatura, trabalho e energia. Abrange os comportamentos geral dos sistemas físicos em condições de equilíbrio ou próximas dele. Mas qual a diferença entre calor e temperatura? Temperatura e calor são conceitos distintos. Na física, a temperatura está ligada ao movimento, enquanto o calor é uma forma de energia. Temperatura é definida como estado de agitação das partículas de um corpo, caracterizando seu estado térmico. Quanto mais agitadas estiverem essas partículas, maior será sua temperatura e vice-versa. Calor é a energia térmica em trânsito entre corpos com temperaturas diferentes. Então, agora que já aprendemos alguns conceitos relacionados à termodinâmica, vamos ao nosso experimento? O objetivo desse experimento é mostrar que, a uma certa temperatura, os materiais mudam de estado. A ideia do experimento é usar a parafina e provocar mudanças de estado, de sólido para líquido, de líquido para sólido e de líquido para gasoso. Os materiais necessários para fazer esse experimento são um pires para a gente poder fixar a vela, uma faca ou estilete para cortar a vela, fósforo ou isqueiro para acender a vela e uma colher que será onde ocorrerá as transformações. Então, primeiro nesse experimento nós vamos tirar pedacinhos da vela e colocar na colher. Agora vamos fixar a vela no pires para poder acender. A nossa primeira transformação será da parafina em estado sólido, como vocês vão poder ver, para líquido.
líquido esteja em temperatura ambiente. Para a transformação do estado líquido para o gasoso, é necessário apenas aumentar a temperatura para que a parafina possa entrar em ebulição. Já entenderam? Estas experiências de prática e os exemplos que acabamos de ver na tela hoje são interessantes. Espero que os irmãos estudantes aproveitem bem. E agora continuamos com a explicação do professor. Meus alunos, já aprenderam sobre o estado físico da matéria? Então agora vamos continuar sobre a mudança de química. Depois da queima, combustão da madeira, o carvão não pode voltar a ser madeira novamente. Quando você faz um bolo, mistura a farinha, o leite, os ovos, a manteiga e açúcar. Depois coloca o forno, a massa do bolo sofrerá uma reação química e não poderá voltar a ser os mesmos ingredientes de antes da reação. A mudança química ocorre quebra de moléculas e formação de novas espécies químicas. Existem transformações químicas que são causadas por micro-organismos. Através da fermentação são obtidos bebidas e alimentos como os pães, bolos e outras bebidas como o tomutim. Alguns exemplos de transformações químicas são processo de queima, combustão, a fermentação, o apodrecimento, decomposição, enferrujamento, oxidação, assar, fritar e cozinhar. Os fenômenos químicos alteram a composição das substâncias em questão. Quando um evento dessa natureza ocorre, dizemos que ocorreu uma reação química com uma mais substâncias transformando-se e dando origem às novas substâncias. Irmãos estudantes, acabamos de assistir à explicação do professor. Os materiais são aquilo que utilizamos na nossa vida cotidiana. Só que não descobrimos que estas foram as ciências. E agora já sabemos. Bem, vamos continuar com o professor sobre a classificação das misturas e das substâncias. Meus alunos, então agora vamos continuar sobre a classificação das misturas e das substâncias. Em química, classificam-se os materiais em substâncias puras e mistura de substâncias. Chamamos de substâncias ocorre a um material ao qual podemos associar uma composição química bem definida. Tal é traduzido através da respectiva fórmula química. Por exemplo, a água é uma substância composta por hidrogênio e oxigênio. Na proporção de 2:1, o que é traduzido pela fórmula química H2O. Misturas de substâncias. Em geral, os materiais são misturas de substâncias. Por exemplo, o ar que respiramos corresponde à mistura de composição variável de inúmeras substâncias, entre as quais nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono e água no estado gasoso, vapor de água. Enquanto substâncias representam-se por fórmulas químicas N2, O2, CO2 e H2O. Por exemplo, aqui ao meu lado. Água do mar contém água, H2O, cloreto de sódio, NaCl e outros. Mel contém glicose, C6H12O6, fructose, C6H12O6 e outros. Latão contém cobre, Cu e GTN, zinco. Olha, estudantes, em geral, os materiais são misturas de substâncias.
Por exemplo, a água do mar, o ar que respiramos e mais outros. Mas, estudantes, para esclarecer as vossas dúvidas, vamos ouvir o professor. Em química, as substâncias puras se dividem em substâncias puras simples e compostas. As substâncias puras simples são formadas pelo mesmo elemento químico. Por exemplo, enxofre representa a substância enxofre que contém 8 átomos do elemento. Talvez os nomes das substâncias elementares não dão uma indicação clara de que se trata de substâncias constituídas por apenas um elemento químico, enquanto as fórmulas químicas o indicam claramente. Por exemplo, metais, ferro e alumínio. Gases, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. Hoje já aprenderam sobre as substâncias puras simples e agora continuamos com as substâncias puras compostas. As substâncias puras compostas são formadas pela combinação de 2 ou mais elementos químicos diferentes. H2O representa a substância água que contém 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. O ar atmosférico representa nitrogênio e oxigênio e outros. É fácil para perceber pelo nome ou através da fórmula química quando a substância é composta. Por exemplo, monóxido de carbono. Este nome indica a presença de oxigênio e carbono, logo, é uma substância composta. Amoníaco, NH3. O nome não revela uma substância composta, mas a fórmula mostra a presença de azoto e hidrogênio. Glicose, C6H12O6. A fórmula química revela a presença de carbono, hidrogênio e oxigênio na composição dessa substância. Fosfato de cálcio, CaPO4 2 vezes. O nome revela a presença de fósforo e de cálcio. A fórmula química indica ainda a presença de oxigênio. Viu? É fácil perceber pelo nome ou através da fórmula química quando a substância é simples ou composta. Mais a explicação com o professor. Hoje já aprenderam sobre as substâncias puras simples e substâncias puras compostas, então agora continuamos com misturas. Você já deve ter observado que o açúcar em pequena quantidade se dissolve na água. Ele desaparece na água, ou seja, fica dissolvido e não podemos vê-lo. No entanto, não é isso que acontece com a área que jogamos na água. Ele ainda pode ser vista no fundo do copo. Classificação das misturas. As misturas podem ser homogênea e heterogênea. Mistura homogênea tem o mesmo aspecto em toda a sua extensão. Mesmo com o melhor microscópio, não é possível distinguir qualquer dos seus constituintes. Todos os componentes da mistura estão em uma só fase. Por exemplo, a mistura de água e sal não se percebe superfície de separação entre os componentes. A mistura apresenta o mesmo aspecto uniforme em toda a sua extensão. Por exemplo, aqui ao meu lado, a bebida Coca-Cola contém água, açúcar, dióxido de carbono, corante de caramelo, ácido fosfórico e aromas naturais, incluindo cafeína, mas ele representa um aspecto uniforme. Meus alunos, já aprenderam sobre a mistura homogênea? Então agora vamos continuar sobre a mistura heterogênea. Mistura heterogênea tem um aspecto não uniforme e é possível observar, a olho nu, alguns dos seus constituintes. Por exemplo, água e óleo têm 2 fases líquidas, pois veste uma fronteira entre ambas.
Por exemplo, água, óleo e areia. Quando misturando, podemos ver nitidamente a separação entre eles, pois não são miscíveis, ou seja, não se misturam. Olha, simplesmente a mistura homogênea representa um aspecto uniforme. E a mistura heterogênea representa um aspecto não uniforme que podemos observar com o olho, pois vê-se uma fronteira entre ambas. Veja mais o professor. Meus alunos, já aprenderam sobre a mistura? Então agora vamos continuar sobre a classificação de materiais para perigosidade. Muitos materiais são perigosos. Por exemplo, os pesticidas são tóxicos, o ácido sulfúrico é corrosivo e a acetona é inflamável. Alguns podem acumular vários perigosos. Por exemplo, a gasolina é nociva, por inalação é altamente inflamável. Mesmo os produtos domésticos, como a lexívia, as bebidas alcoólicas ou certos medicamentos, podem ser perigosos, sobretudo para as crianças. A maioria dos acidentes com produtos perigosos ocorre com crianças, pelo que a regra de segurança mais importante é manter fora do alcance das crianças, por exemplo, ácido sulfúrico, H2SO4, é corrosivo e irritante para as respiratórias. Gasolina é nociva, para inalação é facilmente inflamável. Outros exemplos, muitos resíduos domésticos perigosos que contêm elementos químicos tóxicos, vejamos os exemplos na tela. Por exemplo, alguns pesticidas contêm elemento mercúrio, arsênio, titânio, cobre. Óleos usados contêm elemento fósforo, zinco, chumbo e bário. Pilhas e bateria contêm elemento níquel, mercúrio, cádmio, chumbo e lítio. Foram os exemplos dos materiais perigosos? Então, meus alunos e telespectadores, tem uma relação com a sua vida? Muitos pensam que todos os produtos químicos são perigosos. Não é verdade? Para diminuir os riscos na utilização de certas substâncias perigosas, podemos usar equipamentos de proteção individual e cuidados até a sua utilização, transporte, armazenamento e eliminação. Algumas instruções de utilização e também símbolos de obrigação que surgem nos rótulos ou nas instruções de aplicação de produtos referem-se à utilização de equipamentos de proteção individual. Vejamos aqui na tela um exemplo. Por exemplo, os óculos de proteção, luvas, bata, máscaras e outros. Alunos e telespectadores, tenho pergunta para vocês. Observem e respondem em seu caderno. A figura seguinte ilustra como relaciona a vida cotidiana. Indica a técnica de separação representada em cada figura. Meus irmãos estudantes e telespectadores, foi a nossa aula de Química que acabamos de aprender. Espero que esta aula sirva para vocês durante estar em casa. Chegamos à hora da revisão. Eu e ele voltamos depois. Classificação das misturas. As misturas podem ser homogênea e heterogênea. Mistura homogênea tem o mesmo aspecto em toda a sua extensão. Mesmo com o melhor microscópio, não é possível distinguir qualquer dos seus constituintes. Todos os componentes da mistura estão em uma só fase. Por exemplo, a mistura de água e sal não se percebe superfície de separação entre os componentes. A mistura apresenta o mesmo aspecto uniforme em toda a sua extensão. A maioria dos acidentes com produtos perigosos ocorre com crianças, pelo que a regra de segurança mais importante é manter fora do alcance das crianças, por exemplo, ácido sulfúrico, H2SO4, é corrosivo e irritante para as respiratórias. Gasolina é nociva,
para inalação é facilmente inflamável. Outros exemplos, muitos resíduos domésticos perigosos que contêm elementos químicos tóxicos, vejamos os exemplos na tela. Por exemplo, alguns pesticidas contêm elemento mercúrio, arsênio, titânio, cobre. Óleos usados contêm elemento fósforo, zinco, chumbo e bário. Pilhas e bateria contêm elemento níquel, mercúrio, cádmio, chumbo e lítio. Algumas instruções de utilização e também símbolos de obrigação que surgem nos rótulos ou nas instruções de aplicação de produtos referem-se à utilização de equipamentos de proteção individual. Vejamos aqui na tela um exemplo. Por exemplo, os óculos de proteção, luvas, bata, máscaras e outro. É fácil para perceber pelo nome ou através da fórmula química quando a substância é composta. Por exemplo, monóxido de carbono. Este nome indica a presença de oxigênio e carbono, logo, e uma substância composta. Amoníaco, NH3. O nome não revela uma substância composta, mas a fórmula mostra a presença de azoto e hidrogênio. Glicose, C6H12O6. A fórmula química revela a presença de carbono, hidrogênio e oxigênio na composição dessa substância. Fosfato de cálcio, CaPO4 duas vezes. O nome revela a presença de fósforo e de cálcio. A fórmula química indica ainda a presença de oxigênio. Na nossa vida cotidiana, muitos pensam que todos os produtos químicos são perigosos. Não é verdade. Para diminuir os riscos na utilização de certas substâncias perigosas, podemos usar os equipamentos de proteção. Espero que já compreenderam a utilização dos equipamentos para os materiais perigosos. Então ficamos aqui a nossa aula de hoje. Até a próxima! Meus irmãos estudantes, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu, Mariane Santa, e meu colega Vive Simões com a equipa que trabalha, agradecemos a vossa atenção. voltaremos a aprender na próxima semana com outro tópico. Até mais!